Olá, Carol. Ótimo dia para você, ótimo começo de terça para quem está com a gente. Pois é, a ideia que o relator vinha apresentando era primeiro ouvir o ex-governador do Rio de Janeiro na reunião de hoje, Cláudio Castro, e depois então fazer a leitura, né, e a votação do relatório final dele. Com o cancelamento da vinda de Cláudio Castro, então o relator apresentou esse relatório durante a madrugada, né, inclusive enviou para nós jornalistas, pouco antes das 2 da manhã. E esse relatório final tem um pouco mais de 200 páginas. E é claro, né, Carol, a gente ainda está se debruçando sobre o material, mas a princípio a gente observa que o relator optou por pedir o indiciamento apenas dos ministros do Supremo e do Procurador-Geral da República. O relator afirma que o documento traz indícios de condutas incompatíveis com os cargos que essas autoridades ocupam. Ele descreve, por exemplo, no caso do ministro Dias Toffoli, que ele teria participado de julgamentos em situação de suspeição em razão de vínculos empresariais indiretos com investigados, além de decisões e comportamentos que indicariam conflito de interesse e interferência nas investigações. No caso do ministro Alexandre de Moraes, ele teria atuado em processos nos quais haveria impedimento diante de relações financeiras envolvendo o escritório da esposa do ministro com empresa alvo de investigação, além de suposta atuação para restringir o alcance das apurações da CPI, a CPI do Senado, cujo relatório está sendo apresentado agora. No caso do ministro Gilmar Mendes, o relatório defende que a conduta dele é incompatível com o decoro ao anular medidas investigativas e determinar a inutilização de dados relevantes, o que, segundo a CPI, teria comprometido as apurações. Por fim, Carol, no caso do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, o relator, o senador Alessandro Vieira do MDB, afirma que houve omissão diante de indícios considerados robustos contra autoridades, caracterizando na avaliação da comissão falha no cumprimento de suas atribuições institucionais. É claro, Carol, que isso tudo vai passar pelo crivo dos demais integrantes da CPI, né? Esse relatório vai ser colocado em votação e a gente vai saber então como a CPI vai se comportar diante disso, mas diferentemente da CPMI e do INSS, a CPI do crime deve ter sim um relatório final aprovado, porque a gente vinha acompanhando, vinha apresentando um ritmo de trabalho mais coeso, menos politizado, até descrito no Congresso como um pouco mais sóbria, né, uma CPI mais sóbria. Então, o relator certamente deve ter conversado com os pares do colegiado durante a confecção desse relatório final. No caso do Banco Master, Carol, que a gente lembra, né, a CPI vinha tentando entrar nessa questão, apresentando vários requerimentos e tentando ouvir pessoas. O relatório apenas limita-se a descrever os fatos que foram apurados. O relator afirma que o caso Master mereceria uma CPI separada, específica para cuidar desse assunto, e acredita que a Polícia Federal vai também continuar conduzindo as investigações. Fora essa questão que a gente dá mais destaque, né, Carol, com relação ao pedido de indiciamento de autoridades, o relatório traz ali um panorama, né, do crime organizado no país, da atuação das milícias, traz propostas legislativas para tentar melhorar esse quadro no Brasil e, por exemplo, como eu tinha antecipado na abertura do jornal, sugere uma intervenção federal na segurança do estado do Rio de Janeiro. Carol.